Governador, para a gente finalizar, o senhor, então, voltando à minha primeira pergunta, amanhã vai ter essa reunião com o presidente da República, existe esse projeto de auxílio aos estados de 60 bilhões que ele tem que sancionar, então são duas as perguntas. Primeiro, muitos governadores dizem que essa ajuda é insuficiente, eu queria saber a opinião do senhor. E, em segundo lugar, há informações de que o presidente está retardando o ato de sancionar esse projeto justamente para dar tempo de governadores fazerem alguns ajustes de salários, inclusive há a questão do reajuste dos policiais em Brasília de até 25%. É momento agora de dar aumento, governador, quando a gente está vendo as pessoas desempregadas, perdendo emprego e o senhor mesmo dizendo que vão quebrar empresas e milhares vão ficar sem trabalho? Mônica, nós temos que reconhecer que o momento realmente não é de se dar reajuste, mas no caso das polícias aqui, das suas policiais do Distrito Federal, nós estávamos reparando um erro de vários anos. Vários governadores que passaram aqui pelo Distrito Federal, principalmente os de esquerda que passaram, não tiveram coragem de enfrentar essa situação em relação às forças de segurança no Distrito Federal. Então, essa foi uma discussão que foi travada durante mais de um ano com o governo federal. No final do ano passado, se vocês resgatarem as matérias todas, tudo aquilo que foi veiculado, nós tratamos desse reajuste com muita responsabilidade. Isso não afeta o nosso orçamento, foi garantido isso aí. Nós temos o Fundo Constitucional que nos garante, então isso aí é uma situação totalmente diferente da concessão de reajustes agora em momento de pandemia. Então é bom que a gente separe essa situação. Eu continuo insistindo nesse reajuste das forças, que repara um erro de 14 anos aqui no âmbito do Distrito Federal. Inclusive com várias decisões do Tribunal de Contas da União que nos afetam, porque foram dados paliativos ao longo desse período e o Tribunal de Contas da União vem julgando contrário a esses paliativos que foram concedidos, que somente poderão ser suprimidos de forma legal com a aprovação desse reajuste. No que diz respeito à cobrança dos governadores, primeira coisa, esse plano que foi aprovado, na minha visão também, ele foi feito de forma errada. Eu vou receber da forma mais tranquila. Mas ele tratou o Brasil novamente de forma equivocada, assim como foi tratado na Lei Candir. O que acontece? Você tem estados do Norte e Nordeste, onde a principal renda é o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Quando você desce para Centro-Oeste e para Sul e Sudeste, a renda já passa a ser outra, ela vem da arrecadação de impostos. Então, tratou-se novamente a divisão do bolo de forma errada. Então, nós temos estados, como é o nosso caso aqui, que nós vamos sofrer muito mais com a arrecadação de ICMS e ISS do que com a questão do Fundo de Participação dos Municípios. Então, esse plano, ele já não atende desde a sua origem. Então, os governadores, nesse ponto, eles têm razão. Mas é melhor que venham esses 60 bi agora, para a gente ver o que vai fazer durante esse período, e depois nós voltamos a discutir de forma independente, harmônica, organizada, e sem essa loucura da pandemia, para a gente ver como é que vai ser a recuperação desse país como um todo. Não vai poder ser do jeito que está se tratando. Nós não vamos recuperar a economia do Brasil se a gente não tiver uma locomotiva, principalmente na área de infraestrutura, é o que eu tenho discutido muito. Nós temos que pegar as grandes obras de infraestrutura nos estados, nos municípios, as grandes obras federais e colocar esse país para rodar em cima da infraestrutura. Esse é o grande projeto de recuperação do Brasil nesse momento.